Olá pessoal, eu sou Bruna Espijac, faço parte do time das Artesãs da Círculo. Estou aqui na Círculo na TV para ensinar o passo a passo desta linda luminária em crochê. Ela foi trabalhada com fio Duna e endurece crochê. Espero que vocês gostem. Para fazer a sua luminária com Duna endurece crochê, você vai utilizar uma vasilha plástica, agulha e linha para costura, algumas miçangas, 2 novelos de Duna, endurece crochê, papel filme. Aqui eu cortei uma plaquinha medindo 10 centímetros de altura de papelão, tesoura, agulha 3,5. Aí você vai precisar de um auxílio de micro-ondas, ou se você preferir deixar secando a sua peça ao sol, vai levar no mínimo uns 2 dias, mas no micro-ondas dá certo para secar a peça com endurece crochê. E também base de abajur, ou para quem não tiver base de abajur, pode comprar um soquete desse, fazer uma instalação elétrica com um fiozinho e ter uma luminária. Bom, o primeiro passo para fazer a luminária vai ser a base da luminária. Então a gente vai fazer número de carreiras circulares conforme o tamanho dessa base aqui da vasilha, tá? Nós vamos iniciar a base com as carreiras circulares com anel mágico. Então vamos fazer um X nos dedos. Vamos remover com cuidado para não escapar, passar o fiozinho e começar a tecer aqui 3 correntinhas que representam um ponto alto. Ao todo nós vamos fazer 12 pontos altos aqui dentro. Então é um anel mágico com 12 pontos altos. Pronto, aqui nós temos 12 pontos altos. Eu vou puxar o fiozinho do anel mágico e vou contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu entro e faço ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer o aumento nessa carreira. De que forma? 2 pontinhos altos dentro de um único ponto da carreira anterior. Então eu vou subir 3 correntinhas, vou dar laçada e vou entrar no mesmo ponto que saíram as correntinhas e fazer ponto alto. O próximo ponto, a mesma coisa, eu faço 2 pontos altos dentro de um único ponto. Então, se eu tinha 12 aqui, agora eu vou ter 24 pontos. Vamos então terminar essa segunda carreira com 24 pontos altos. Fiz o 24º ponto, vou contar 1, 2, 3, espeto, puxo e puxo, ponto baixíssimo. Agora a terceira carreira, ela vai ter aumentos gradativos. Você vai fazer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. No segundo ponto é que você vai fazer os aumentos. Então aqui eu faço 2 pontos dentro de um ponto só. No próximo ponto você vai pôr só um ponto. No próximo 2. Então você vai intercalar 2 pontos juntos, um ponto. 2 pontos juntos, um ponto. Então se aqui eu tenho 2 juntos, o próximo será só um ponto. Aqui eu tenho um ponto alto sozinho, então no próximo ponto eu vou pôr 2 juntos. Para finalizar a terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Pronto, eu conto 1, 2, 3, espeto, puxo e puxo. Agora nós vamos iniciar a quarta carreira. Vamos fazer 3 correntinhas para iniciar o ponto alto. Vou dar laçada no próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. No ponto aqui do lado é que eu vou colocar 2 pontos altos juntos. Então o aumento vai ser da seguinte forma: um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho e 2 juntos. Então eu vou fazer o próximo ponto alto sozinho, o outro ponto alto sozinho e depois 2 juntos. Bom, então naquela etapa anterior era a quarta carreira, agora nós vamos para a quinta, tá? Aqui eu já teci parte da quinta, então eu vou ensinar para vocês como é que vai funcionar. É o mesmo esquema, sobe 3 correntinhas. Na quarta, a gente fez 2 juntos e 2 separados, e na quinta nós vamos fazer 2 juntos e 3 separados.
Então aqui eu vou fazer 2 juntos. E agora eu vou fazer 3 pontos altos separados. Agora eu vou fazer 2 juntos, 1, 2, no mesmo ponto, certo? E agora 3 pontos altos separados. Agora, para finalizar, 2 juntos, pronto. Então, ao todo, foram 5 carreiras de ponto alto com aumentos gradativos. Para completar o tamanho da base da minha vasilha, se eu colocasse ponto alto ia sobrar, então eu optei por ponto baixo. Eu vou subir 2 correntinhas para iniciar e vou fazer seguindo o mesmo esquema de aumentos. Então aqui eu faço um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo. Quando eu chego aqui nesse aumento que tenho 2 pontos altos, no último ponto aqui eu boto 2 pontos baixos. 1, 2. Então são 1, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos, um em cima de cada ponto alto. E quando chegar lá no quinto, vocês vão pôr 2 pontos baixos juntos. Então aqui de novo, ó, faço um ponto alto sozinho, o segundo ponto alto sozinho, terceiro sozinho, o quarto sozinho. Quando eu chego lá no quinto, eu faço o quinto e o sexto juntos. Então vamos finalizar a carreira de ponto baixo. Aqui no último ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos espetar na segunda correntinha, puxar e puxar. Bom, eu vou posicionar essa tampa de crochê aqui, esse círculo, na base da minha vasilha. É claro que a vasilha de vocês em casa pode ser que seja um pouco maior ou menor. Então vocês vão ter que adequar o número de carreiras e pontos de acordo com essa tampa aqui, tá? Agora nós vamos fazer a lateral, vamos começar a descer esse espaço aqui da vasilha em crochê. Então aqui eu já tenho uma tampinha que ela já cobriu toda essa circunferência aqui da vasilha. Para começar a descer a lateral do seu trabalho, nós vamos começar com 3 correntinhas representando o ponto alto, que é o início do ponto alto. Eu vou dar laçada e ao invés de pegar em 2 correntinhas do ponto baixo, eu vou pegar apenas na correntinha de trás. E vou fazer uma carreira de ponto alto, pegando sempre na correntinha de trás. Um detalhe importante dessa carreira é que não vão ter aumentos, você vai fazer só um ponto alto em cima de cada ponto baixo, sempre pegando por detrás do ponto. Aqui nós temos as carreiras da base, aqui o ponto baixo e agora a lateral. Então percebam que ele já começou a formar a lateral, seguindo aquele esquema de pegar o ponto por detrás do ponto, tá? Agora nós vamos trabalhar o ponto fantasia, que é o ponto leque, que é essa parte todinha da lateral. Então a gente vai trabalhar um ponto fantasia chamado leque. A única variação desse ponto fantasia é que ele vai aumentar o número de pontos. Por quê? Aqui ele é um pouquinho mais estreito e aqui ele vai aumentando o tamanho. Então eu vou aumentando o número de pontos para que o ponto não fique repuxado até o final da base. Então nós vamos iniciar o ponto fantasia, que é o ponto leque, fazendo 3 correntinhas, dando a laçada e fazendo mais um ponto alto dentro do mesmo ponto. Vamos fazer 3 correntinhas para separar. E vão dar a laçada e aqui dentro do mesmo ponto que saíram os outros pontos, vocês vão fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Aqui a gente já tem um ponto leque. Eu vou pular 1, 2, 3. Na quarta eu entro no quarto ponto e repito. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos.
dentro do mesmo ponto. Então esse aqui é o nosso ponto fantasia, é o ponto leque. Eu vou fazer esse ponto, vou dar a volta todinha no meu trabalho e encerrar aqui. Para encerrar essa primeira carreira de ponto fantasia, eu vou fazer mais um ponto fantasia aqui, que é o leque, né? 2 pontinhos no mesmo ponto, 3 correntinhas e mais 2 pontinhos aqui. Espeto lá na terceira correntinha, puxo e puxo. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro, repetindo o mesmo número de pontos. Então, a gente vai caminhar por cima desse ponto aqui, fazer ponto baixíssimo e chegar até aqui no centro. Aqui vocês vão repetir. 2 pontos altos aqui dentro. 3 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro. Dou a laçada, o próximo, 2 pontos altos aqui dentro. 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro. Vocês vão dar a volta nele todinho. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vão ficar as demais carreiras. Aqui nas duas primeiras carreiras do ponto fantasia, que é o ponto leque, nós temos 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos, na primeira e na segunda carreira. Na terceira, nós aumentamos o número de pontos, então são 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, na terceira e na quarta carreira. Então, vamos repetir aqui, ó. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos na primeira e segunda. Na terceira e na quarta carreira, a gente vai fazer 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Nas últimas carreiras, na quinta e na sexta carreira, nós vamos aumentar o número de pontos. Aqui, ao invés de ser 3, a gente vai por 4. 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Nesta carreira e nesta carreira. Então, são 2 carreiras iguais, com a mesma quantidade de pontos. Foi assim que eu fiz o aumento na lateral. Eu vou colocar o crochê na base, para vocês verem como fica. Então, olha só, os aumentos, 2 carreiras, sempre com o mesmo número de pontos. A última carreira, que é essa aqui que eu vou começar a fazer para mostrar para vocês, ela tem uma argolinha. Essa argolinha é para aplicação de miçangas, tassel, franjas. De repente vocês têm miçangas sobrando de bijuterias que já usaram. Aí você pode aproveitar e aplicar aqui. Se você quiser fazer o seu abajur, a sua base de abajur, um pouco maior, é só aumentar o número de carreiras. Mas daí eu aconselho o seguinte, da vasilha ser um pouquinho mais alta, porque na hora de você secar ou endurece o crochê, pode ser que ele deforme. Então é importante que a vasilha seja maior, tá? Agora eu vou explicar como é que faz esse pedacinho aqui. Bom, para finalizar a última carreira, nós vamos repetir o número de pontos aqui. Então aqui nós temos 4 pontos altos. Então aqui eu vou fazer 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Agora nós vamos fazer essa argolinha, tecendo 10 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos espetar lá na primeira correntinha, puxar e puxar, fazer ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer mais 4 pontos altos aqui dentro. Vamos dar laçada, no próximo repetir a mesma coisa. 4 pontos altos, 10 correntinhas, fecha a argola lá no primeiro ponto, com ponto baixíssimo, volta a 4 pontos altos. 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, espeto lá na primeira correntinha, puxo e puxo, ponto baixíssimo. E agora, mais 4 pontos altos. Para finalizar, nós vamos espetar, puxar e puxar. Pronto, ponto baixíssimo. Então, a gente finalizou
a lateral do abajur ou da sua luminária. Puxa tudo e pronto. Esse fiozinho é importante que você já esconda, porque na hora de passar endurece, ele já pode estar preso aqui e fica melhor, porque ele fica bem arrematado. Pronto. Vamos cortar o excesso. Aqui no anel mágico a gente também vai retirar o excesso. Caso você use um soquete com fio para colocar a lâmpada, é importante deixar esse buraquinho um pouquinho maior, tá? Mas como a gente está fazendo a base para um abajur, aqui não precisa ser tão largo. Então, se quiser passar um fiozinho, cabe aqui ainda, mas é bom não fechar muito. Antes de aplicar endurece crochê, é importante que você proteja a sua vasilha. Então, a gente vai aplicar papel filme nela todinha. Caso você não tenha papel filme em casa, você pode colocar uma sacolinha plástica também que dá certo. Pronto. Então, eu protegi ela todinha com papel filme. Na verdade, o endurece crochê ele não vai prejudicar o plástico. Eu protejo porque daí eu posso usar várias vezes e fazer ela vários moldes sem ter que lavar a vasilha, tá? Então, é por isso que eu coloco o papel filme aqui. Agora nós vamos utilizar o endurece crochê. Bom, a primeira dica que eu dou é pegar uma colherzinha ou uma régua, uma espátula e mexer, tá? Só para deixar a massa um pouquinho homogênea. Eu vou pegar minha peça de crochê, posicionar ela aqui na minha base, na minha vasilha, deixar ela bem certinha e com auxílio de um pincel ou de uma colherzinha, eu vou aplicar o endurece. Se você tem sensibilidade na mão, alergia ou tem a pele um pouquinho mais sensível, eu sugiro o seguinte, colocar uma luva plástica. Eu não tenho esse problema, eu aplico o endurece crochê com a mão sem proteção, tá? Mas você que for fazer em casa, eu sugiro que use uma luva. Então você vai aplicar um pouquinho de endurece em volta e com a mão você vai espalhando, ou com um pincel, aí fica a critério seu. Com um pincel é mais fácil de espalhar. Bom, vocês vão aplicar então o endurece crochê em toda a peça de crochê. É importante que não fique esse excesso de endurece crochê aqui. Então, de que forma vocês podem tirar? Com o auxílio de um pincel. Aí vocês espalham bem e evitam deixar esse pedacinho de cola aqui, ó, na peça. Porque a hora que ele secar, ele vai criar um plástico. E aí pode ser que prejudique a estética da peça, tá? Então, vocês vão pegar um pincelzinho ou com a mão mesmo e vão espalhar e vão tirar esse excesso de cola. Depois que vocês passaram nele todinho, vocês vão colocar dentro do micro-ondas e vão, de minuto em minuto, colocar ali a peça. Então vamos supor, eu coloco 5 minutos uma peça dessa e já dá certo, mas eu não deixo 5 minutos completos. Eu aperto 1 minuto, espero secar, abro o micro-ondas, confiro a peça, clico mais 1 minuto e assim por diante. 5 minutinhos é o suficiente, mas sempre veja de minuto em minuto para ver se a peça secou. Se você não disponibilizar de micro-ondas em casa, você pode deixar secando ao sol. Eu sugiro não deixar o tempo inteiro no sol para não ressecar tanto. Coloca no sol nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde e o resto na sombra, mas tem que ser um dia seco, não chuvoso, e ele vai levar no mínimo 2 dias para secar. Aqui nós já temos a nossa peça em crochê rígida, por conta do endurece, deixamos 5 minutos no micro-ondas, sendo que pausas de 1 em 1 minuto, tá? Agora, para acabamento, nós vamos aplicar o que? O tassel. O tassel, na verdade, é essa franjinha aqui, ó. Aqui eu tenho uma base de papelão medindo 10 centímetros. Aqui eu coloquei 40 vezes, que é o número de vezes que eu vou girar a linha em torno dessa base, tá? Eu trouxe também algumas miçanguinhas para dar um acabamento final, para ficar mais delicado. E daí a gente aplica as miçanguinhas que você pode comprar ou de repente reaproveitar de bijuterias que você já tem em casa. E a linha e a agulha, ela serve para pregar o tassel, que é essa franjinha,
na nossa base de abajur aqui de crochê, tá? Então aqui a aplicação com linha e agulha nessa argolinha e utilizando a miçanga como acabamento. Eu vou ensinar vocês agora como faz o tassel. Para fazer o tassel nós vamos girar nesta base 40 vezes a linha. 37, 38, 39, 40. Com o auxílio da tesoura eu corto o fiozinho do novelo. Passo a minha agulha por detrás de todos os fios. Pego aquele fiozinho do novelo. Passo ele por baixo de todos os fios. E amarro. Eu dou 2 nozinhos. 1, 2. Depois que eu amarrei aqui nessa lateral, eu vou remover ele da base. Vou cortar o fio do novelo e vou cortar todos os fiozinhos aqui de baixo. Lembrando que o nozinho tá aqui em cima. Eu vou unir todos os fios e ele vai ficar como se fosse um cabelinho de boneca. Eu vou posicionar ele aqui na mesa. E aqui com o fio do novelo eu vou fazer um nozinho. Vou passar por debaixo do tassel e amarrar. Aqui eu dou mais um nozinho para não escapar. Feito isso, eu vou fazer o acabamento aqui na parte de cima do tassel. Então, eu vou girar para cima e vou girar descendo. Aquele fiozinho que eu amarrei, eu vou unir esses dois dando um nó. Um, 2. Pronto. Agora é só aparar as pontinhas. Mas aqui ficou um nozinho, esse fio ele fica geralmente saliente. Então o que eu faço? Eu perfuro aqui de baixo, passo a agulha por debaixo, puxo o fiozinho para cima e corto, porque ele não vai escapar. Pronto. Aqui embaixo é só aparar com a tesoura. E aí nós vamos ter um tassel uniforme, com as franjinhas certas. Para aplicar o tassel na base do abajur, eu fiz o seguinte, eu peguei a agulha, linha da mesma cor do tassel, trabalha com fio duplo, tá? Dei 2 nozinhos aqui, para não escapar. Deixa eu dar mais um aqui, porque o fio é fino. Pronto, 3 nozinhos é o suficiente. Eu vou abrir o tassel no meio, passar a agulha, sair lá no nozinho, e o fio já esconde no meio das franjas. Aplico a minha miçanga e prego na argolinha. Prego na argolinha da minha base de crochê. Então, olha só como ele fica. É só passar a agulha aqui por debaixo e voltar. Fácil de fazer, não é mesmo? Até a próxima!